São exatamente 11 horas e 17 minutos, começando mais um programa Candidatas 2018 do programa Mulheres em Foco do Distrito Federal. Como eu já disse, o programa Mulheres em Foco do DF, esse ano está dando oportunidade para as mulheres candidatas virem se apresentar, falar de suas propostas e falar um pouquinho também das suas experiências aí nas comunidades, né, meninas? Isso. Porque é muito importante a candidata poder falar a experiência que ela tem aí com a comunidade de Brasília, né? Principalmente nas regiões que elas moram, projetos sociais da qual elas desenvolvem. Então, o programa Mulheres em Foco é isso, viu, meninas? É mostrar o trabalho de vocês e também vocês falarem um pouquinho por que vocês decidiram vir para a política, se candidatarem aí a deputadas distritais para poder atender a nossa comunidade de Brasília, que realmente anda muito carente em políticas públicas. E eu gostaria aqui de começar apresentando a Lisiane Brownier. Seja bem-vinda, viu, Lisiane? Pode falar o seu nome, como se pronuncia para a gente? É Lisiane Browner, meu número é o 18007. Eu sou agente de segurança do Poder Judiciário e esse ano, como agente de segurança, eu tenho uma missão, que é ingressar na Câmara Legislativa do Distrito Federal e revolucionar aquela casa. A gente realmente resolver a questão do caos na segurança pública, na saúde e na educação. É isso aí, também estamos aqui com a Diene Silva, né, candidata a deputada distrital. Fala aí para nós como que a Diene veio para esse mundo político aí, Diene. Na verdade, meu nome é Diene, sou servidora da Secretaria de Educação e vim justamente por isso, né? Porque assim, nós, servidores da educação, ficamos a ermo, né? E assim, junto com isso, a educação, Sobe mais o microfone. E você fica preocupado, assim, por que está dando errado? Então, assim, eu entrei porque muitos colegas viram que eu era de guerra, de luta, e quero, assim, não é só educação, eu quero saúde, eu quero segurança. Então, assim, lá a gente vai ter que fazer a diferença. Então, assim, a mudança hoje é necessária. Então, nós estamos aqui para começar essa mudança. E as mulheres estão em foco, as mulheres precisam acreditar mais nas mulheres. E estamos aí, mulheres na luta para vencer. Então, vamos começar o nosso bloco falando sobre educação, como a Diene falou, educação de qualidade, né? E a nossa amiga falou assim também que temos que focar aí na educação. Vamos começar por você, quais os projetos, as propostas que você tem para a área da educação, o que a gente pode melhorar aí no Distrito Federal enquanto eleitas? Bom, primeiramente, eu fui professora do ensino básico durante mais ou menos 7 anos, eu sou formada em física, né? Então, trabalhei com matemática e física no ensino básico. Também dei aula em cursinhos pré-vestibulares populares, ou seja, para a população de baixa renda ter a oportunidade de chegar no ensino superior sem precisar se preocupar em pagar um cursinho pré-vestibular, né? Então, foi um trabalho muito bonito e que eu me orgulho muito, porque hoje eu tenho muitos ex-alunos que estão nas universidades federais, aí, muitos nas áreas de exatas, e a gente sente orgulho por isso. A educação no Brasil, ela precisa de toda uma reformulação, né? Então, no Distrito Federal, a gente precisa focar, primeiramente, na criação de creches. Nós precisamos ampliar o atendimento de creches hoje no Distrito Federal, porque hoje, aqui na Ceilândia, por exemplo, cerca de mais de 70% das crianças estão fora das creches hoje, né? Das crianças de 0 a 4 anos. Então, eu sou moradora aqui da Ceilândia, sou moradora do Setoró, e a gente percebe que as mães, muitas vezes, não têm com quem deixar os seus filhos e, muitas vezes, acabam deixando de trabalhar porque não tem esse atendimento de creches. Então, esse investimento ele é fundamental. Segundo passo é a questão da educação integral. Então, a educação integral ela está prevista na nossa legislação há muito tempo, só que essa implementação ela não tem sido feita de maneira adequada. Para que nós possamos implementar a educação integral, nós precisamos contar com parcerias. Então, algumas das minhas sugestões são, por exemplo, fazer parcerias entre as escolas classe e as escolas parque, para que a infraestrutura das escolas parque possa ser utilizada no turno inverso, para que as crianças possam estar fazendo atividades lá. Também, os ginásios poliesportivos da cidade possam estar sendo ambientes utilizados pelas escolas, né? Através de um convênio com o transporte público, né? Com empresas que possam levar essas crianças até esses locais, para que elas possam, então, ter uma infraestrutura adequada para atividades no contraturno, de esportes, de cultura, enfim. Além disso, parcerias também com as universidades e com a própria comunidade,
para que existam voluntários para atender, porque hoje nós não temos um número de professores que seja suficiente para dar conta da demanda da educação integral. Óbvio que o ideal é que, no longo prazo, o governo possa estar contratando esses professores, mas hoje isso não é uma realidade. A gente precisa implementar o ensino integral o quanto antes. Então, uma das alternativas é a de buscar essas parcerias junto com as universidades, para que os estudantes dos cursos de licenciatura possam estar auxiliando no ensino integral nas escolas, no turno inverso, especialmente nas atividades de reforço escolar. Porque hoje, um dos grandes problemas que nós temos é a qualidade da nossa educação. Os nossos alunos saem da sala de aula sem ter o conhecimento necessário. Então, o brasileiro tem um conhecimento muito baixo, principalmente em português e matemática. Você, às vezes, fala um texto, fala uma mensagem e as pessoas não conseguem compreender, porque falta a interpretação de texto, né? E, na leitura, então, isso é muito mais sensível, né? Questão de matemática, então, nem se fala. O conhecimento de matemática do brasileiro ele é muito baixo. Então, você pega, às vezes, entrega um gráfico, entrega uma tabela para uma pessoa, ela não sabe analisar e tirar os dados. Como você vai ter uma população crítica, uma população pensante, se você não tem mínimas condições de compreender a matemática básica do ensino fundamental? Então, nós precisamos aprofundar a qualidade do ensino. E a melhor forma é através do ensino individualizado em aulas de reforço. Porque aí você consegue pegar a dificuldade individual que aquele aluno tem e trabalhar com ela para que possa ser sanada. Somente assim a gente vai conseguir realmente melhorar a qualidade da educação. Porque não basta dar diploma para as pessoas, para elas saírem para o ensino superior, às vezes, mas sem conhecimento nenhum. Então, nós precisamos investir na melhoria desta qualidade, né? Então, hoje a gente tem, muitas vezes, uma maquiagem no IDEB, né? Então, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é medido basicamente por 2 elementos, que é o fluxo escolar, ou seja, as taxas de aprovação e reprovação escolar, e a nota nas provas, como é o caso da Prova Brasil. O que acontece? No momento em que você tem, às vezes, uma nota baixa na prova de português e matemática, algumas escolas, para melhorarem o seu IDEB, o que elas fazem? Elas simplesmente aprovam os alunos para a etapa seguinte, sem ter o conhecimento necessário, né? Então, você tem cada vez mais um número de alunos que, às vezes, sequer está alfabetizado, já em etapas posteriores da educação. Então, isso tem que ser revisto, porque nós temos, sim, que reduzir a taxa de reprovação e, principalmente, de abandono escolar, mas isso só pode ser feito se a gente trabalhar realmente as dificuldades individuais do aluno e não simplesmente sair aprovando ele sem o conhecimento necessário, porque esse conhecimento vai fazer falta lá na frente, né? Então, é preciso que a gente invista nisso. É preciso que, então, a gente faça esse esforço pela educação integral, inclusive para que essas aulas de reforço possam ser dadas no turno inverso e o aluno possa estar ampliando o seu conhecimento. Além disso, a gente precisa, obviamente, né, de valorização da carreira do professor. Não tem como você atrair os melhores alunos do ensino médio para os cursos de licenciatura se a carreira do profissional de educação é tão desvalorizada, né? Então, os melhores alunos do ensino médio acabam indo para cursos que vão lhe dar dinheiro e status, né? Medicina, direito, engenharias. E acaba restando aos piores alunos as vagas das licenciaturas, que normalmente são os cursos menos concorridos nas universidades e muitas vezes têm valores mais baixos também nas universidades. Isso faz com que a qualificação dos nossos professores cada vez fique mais baixa, porque às vezes é um curso EAD de baixa qualidade e o camarada pega um diploma e vai para a sala de aula. Então, infelizmente, nós temos que melhorar a qualificação dos nossos professores. Precisamos investir nessa qualificação e também na educação continuada desse professor. Então, essa capacitação ela tem que ser permanente, né? Esse professor tem que estar sendo permanentemente incentivado a desenvolver não só as suas habilidades pedagógicas para transmitir o conhecimento, mas também para, inclusive, reforçar o conteúdo. Hoje, as nossas graduações, nos cursos de licenciatura, exigem muito pouco conteúdo. E nós temos, infelizmente, no Brasil ainda, um grande número de professores que não sabe, de maneira adequada, o conteúdo que vai ministrar na sua sala de aula. Especialmente nas séries iniciais, muitas vezes as professoras que são formadas em pedagogia, generalistas, elas têm alguma deficiência em determinadas áreas, especialmente nas áreas de exatas, né? Isso é bem perceptível, principalmente para a gente que depois trabalha com matemática no ensino fundamental 2, né, que seria do 6º ao 9º ano.
a gente percebe que essas deficiências ficaram e, muitas vezes, as professoras tiveram essa dificuldade, porque elas têm dificuldade pessoal com isso, né? Ninguém precisa saber tudo. Então, mas as universidades têm que se preocupar com essa formação do professor e levar isso em consideração. Muitas vezes, o aluno que foi para o curso de pedagogia, ele já tinha uma dificuldade com matemática na vida dele. E, portanto, o curso de pedagogia tem que se preocupar em formar esse professor não só em como ensinar matemática, mas, às vezes, em ensinar matemática realmente. Porque, embora nós devêssemos sair do ensino básico sabendo, a realidade do Brasil não é essa. Hoje, nossos alunos saem do ensino médio sem saber a matemática básica do ensino fundamental. Então, as universidades mudou precisam... muito, né, essa forma de educar. Né? Então, estão pensando em quê? Em fazer a aceleração das pessoas nas escolas. E, igual você falou, as pessoas estão se formando sem nenhuma base, né, para concorrer lá fora. Então, não adianta colocar toda a comunidade, falar assim, a população está toda educada, né, mas uma educação defasada. Vamos passar a palavra aqui para a Diene. Diene, diante do que ela falou aí, você, enquanto professora servidora, né, fala aí um pouquinho na questão da educação. Eu quero até te falar aqui de um ponto da questão do educador social, que é o projeto que tem aí. Eu acho muito bom, porque eu tenho uma filha que ela está trabalhando como educadora social, foi uma oportunidade que deu para ela, e ela se descobriu aí que ela tem um perfil de educador, e ela, não, mãe, eu não quero isso, mas ela tem tudo para ser uma educadora, mas ela, olha para você ver, ela, né, tá lá como educadora social, né, na escola onde tem deficientes, né, e ela é tradutora de Libras, né, então ela falou que a dificuldade é muito difícil dentro da escola, a forma que a escola está atuando também não está correta, né, ela, então, você vê, uma pessoa que vai como educador, nem é professora, nem é formada, consegue visualizar a deficiência que está nas nossas escolas públicas. Fala aí, mediante tudo que ela falou, mais um pouquinho sobre esse educador social aí. Olha... E os seus projetos? Quais são os seus projetos? Na verdade, a minha paixão pela educação já vem de muito tempo. Então, assim... Sobe mais um pouquinho seu microfone. Eu sou pedagoga, eu sou formada pela Universidade de Brasília. Sim. Então, assim, a gente tem uma paixão maior pela educação, não que os outros não tenham. Mas hoje eu vejo, a nossa legislação, ela é boa. Assim, ela é completa, só precisa ser colocada em prática. Né? E eu vejo a questão da valorização fundamental. Porque se o professor, se o servidor é valorizado, a gente já gosta do que faz. Mas se você tiver uma valorização maior, imagine você trabalhar num lugar que você gosta sendo valorizado. Né? Então, se você vai fazer aquele trabalho melhor, com eficiência, porque tudo que se faz, a gente pensa que não, mas a educação ela é feita com eficiência. Então, assim, se nós prepararmos a base, nós não teríamos dificuldade, igual a colega falou, no português, na matemática e nas outras matérias. Mas essa base precisa ser feita de maneira prazerosa, né? Uma coisa não imposta. Então, assim, hoje eu vejo a educação como caminho para tudo. Né? Então, a gente não tem que fugir à regra. Está ruim? Tá. Precisa melhorar? Precisa. Porque tudo na vida se melhora. A questão do professor, do servidor, que é o caso da minha carreira, nós estamos, assim, sofrendo horrores, mas estamos na luta. Não desistimos. A questão do educador social, belíssima ideia, sabe? Porque, assim, você envolve a sociedade, você vê pessoas que estão precisando, naquele momento, de ajudar e ser ajudado, e acaba se apaixonando por aquilo ali e descobre um caminho. Né? Que quando você pensa assim, não tem pessoas competentes para fazer a educação. Tem sim. Porque quando você se apaixona pela educação, eu tinha um professor de direito de um curso que eu fiz, que ele dizia assim, a educação, sala de aula é uma cachaça. Você reclama e está lá. Então, assim, imagine você ter que fazer, ministrar uma aula, você não tem um apagador, você não tem uma caneta. Material básico. Um material básico. O professor se desespera, isso desestimula. Você trabalhar na secretaria, você tem que procurar papel para anotar, guardar os mínimos papéis para fazer anotações. Você trabalhar numa cantina,
você ter que correr para arrumar um tempero. Hoje a gente tem tudo isso, mas precisa melhorar. Nós temos nutricionista na Secretaria de Educação, porque assim, a gente fala da evasão escolar, por causa da merenda, isso. Nós temos escolas em turnos integrais, porque, assim, na verdade, a implementação é um pouco complicada, porque assim, é muita gente para pouco espaço, né? Então, nós temos que fazer realmente esses casamentos, essas parcerias, porque na minha época, não vou falar a época não, porque senão todo mundo vai descobrir minha idade, nós tínhamos as escolas parques, que eram fundamentais, né? E as escolas, a gente fazia... Nós tínhamos, mas a população era menor, né? Então, assim, o número de escolas construídas hoje, se a gente colocar no parâmetro, é bem menor, né? A gente tem na estrutural uma gama enorme de clientela e a escola está menor. Então, assim, eles migram essas crianças para outras cidades, né? Que já vem aí... As crianças ficam dentro de um transporte, cansado. Então, assim, já chega na escola, assim, tocando terror. E outra coisa, professor, o que se gasta para deslocar essas crianças, construiria uma escola? Eu também já imaginei, né? Eu já pensei nessa questão. Por que não fazer isso? Gasto, né? Que se tem. E os pais ficariam muito mais satisfeitos. Sim. Então, assim, a população satisfeita com a educação muda tudo. Né? Porque sem educação não tem jeito, gente, é a base. Tanto para a segurança, para a saúde, para tudo. Então, assim, não sou defensora da educação, sou defensora da educação, da saúde, da segurança. Né? Então, assim, a gente precisa fazer esse casamento entre os três. Né? Porque, assim, se você tiver pessoas bem educadas, a segurança vai estar mais tranquila. Se a segurança está melhor, a saúde vai para trabalhar melhor. Então, assim, esse casamento entre os três é fundamental. Então, assim, a questão, a criança não sabe, passa sem saber. Tá, a gente precisa trabalhar a base. Mas uma reprovação também na cabeça de uma criança é muito complicada. Então, assim, essa evasão ocorre por causa disso. Porque, assim, eu estou numa sala com crianças de 9 anos e eu tenho 14. Que não é o meu lugar. O pensamento dessa criança é diferente. Então, assim, essa forma de... Eu acredito que, sim, tem que ter um acompanhamento de reforço, essas coisas. Mas, assim, a criança precisa andar. Nós precisamos ir para frente, né? Então, assim, quando você fica parado, tudo para. É o caso, vamos supor, da educação mesmo. A educação está estagnada? Tá. Se a gente não der um empurrãozinho, nós, professores, nós, servidores da educação, vai parar. Né? A questão da saúde, que eu fico preocupada. Os alunos nossos também têm problema de saúde. Né? Então, assim, tudo é um casamento. Né? São projetos, nós temos projetos belíssimos da escola, ter um intercâmbio com a rede de saúde para alunos com problema, porque não pode vir, porque estão acamados. Alunas que nós temos hoje no Distrito Federal, um número muito grande de adolescentes grávidas, que têm filhos. Então, assim, quando elas chegam a ganhar o neném, ela não volta mais para a escola. Olha aqui uma proposta aí, escola em casa. Não tem saúde em casa? Escola em casa. Esse é um projeto. Né? Esse tem uma colega escola minha que falou assim, Jane, quando você estiver lá, esse projeto eu quero. Eu falei assim, então, eu vou tomar para mim, porque, assim... De atender essas pessoas, é um atendimento muito bom. Porque, assim, naquele período, ele pode ser assistido. Uma criança que esteja problema... Porque, assim, quando ela vê as pessoas, criança especial, elas ficam... irradiados, né? Eles se apaixonam por aquilo ali e é um motivo, é uma motivação. Então, assim, eu vejo hoje na educação a base de tudo. Eu vejo a legislação ótima. Eu acho que basta a vontade dos nossos governantes, né? No nosso caso de distritais, eu acho que é fundamental ter esse link com a população. Então, assim, a minha vontade hoje de ir para a Câmara Legislativa é isso. O que a educação precisa? Fazer esse link. Colocar a sociedade, porque, assim, o meu projeto é fazer um link das cidades com a Câmara Legislativa. Então, assim, não precisa todo mundo ir na Câmara Legislativa. Você cria um elo, porque, assim, eu aprendi essa questão do elo com a rede e me apaixonei por isso. Então, elo é uma coisa fundamental. Então, se você tem um link com a cidade, se você tem um link com o pessoal da saúde, se você tem um link com o pessoal da educação, fica muito mais fácil. Né? Então, assim, trabalhar essa união é fundamental. E renovar mesmo, gente. A gente precisa renovar, a gente precisa mudar as estruturas, porque, assim, eu, hoje, não sou a favor de... Como é que a gente fala?
da reeleição. Porque o candidato, quando entra lá, já pensa na próxima. Então, assim, se você vir com um tempo preciso... Para desenvolver o projeto, para que outro dê continuidade. Isso. Que o mal do país é esse, que projetos bons começam, aí porque foi fulano que fez, o outro não dá continuidade. Temos que mudar essa história. Isso. É o problema das políticas de governo e não políticas de Estado. Isso, então, é isso. Precisamos desenvolver políticas que sejam de Estado. Então, meninas, são 11h37. Estou apresentando agora a professora Diene Silva, candidata a deputada distrital da Rede de Sustentabilidade, que está aqui à minha direita, né? E a Lisiane Browner. Lisiane Browner. Lisiane Browner, né? Candidata a deputada distrital também da Rede de Sustentabilidade. Olha como elas demonstram aqui conhecimento na parte da educação e estão aqui defendendo a valorização do professor e da educação, né? Porque um Brasil não vai para frente sem educação. Com certeza não. Sem educação nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vamos falar sobre outro assunto aqui, a valorização do servidor público e o terceirizado. Vamos aqui fazer uma dobradinha entre as duas, cada uma fala um pouco, passa a palavra para a outra, tá bom? Para que a gente possa desenvolver mais um assunto aqui. Então, vamos falar um pouquinho dessa questão do servidor. Como que o servidor é tratado hoje aí nas políticas públicas e também o terceiro setor junto a esse serviço público. Vamos começar, Elisiane. Hoje a gente tem um problema com relação à valorização do servidor, porque o governo parece que escolheu o servidor público para ser o bode expiatório de todos os problemas. Então, parece que o problema do Brasil é o serviço público, quando, na verdade, o problema do Brasil é a corrupção e a politicagem dentro do serviço público. Então, nós precisamos acabar com o uso do serviço público para favorecimentos políticos, acabar com esses cargos comissionados e valorizar o servidor concursado, o servidor de carreira, que está lá dando sangue pela população e que quer servir da melhor forma. Então, esse servidor ele precisa ser valorizado. E ele, muitas vezes, tem a sua progressão de carreira prejudicada em nome de cargos políticos, de pessoas que estão lá unicamente para trabalhar por determinados partidos, por determinadas estruturas e para a manutenção da corrupção. Então, para que nós possamos ter um serviço público que seja mais transparente e que seja de melhor qualidade, nós precisamos valorizar esse servidor público. Com relação às terceirizações, terceirização, para mim, é praticamente um crime, tá? Porque hoje, a forma como funciona, ela precariza as relações de trabalho, dificulta a vida, tanto para o serviço público, quanto, às vezes, para o terceirizado e, às vezes, também para o próprio empresário, que lidar com terceirização no serviço público também não é fácil. Então, hoje, todo o sistema precisa ser revisto, né, especialmente por conta dessa precarização. A gente, infelizmente, eu trabalho com fiscalização de contratos de terceirização, e nós temos que tomar muito cuidado, porque, às vezes, as empresas obrigam o funcionário a assinar determinados papéis, porque dizem que, senão, ele vai ser demitido, porque forçam determinadas situações. Muitos políticos, inclusive, são donos de empresas de terceirização e, nessa época eleitoral, obrigam os seus funcionários a votarem neles, a fazer campanha para eles. Então, a fiscalização sobre os serviços terceirizados, sobre como determinadas empresas agem, tem que ser muito forte, porque essas empresas, inclusive, prejudicam outras empresas, muitas vezes empresas menores, que tentam agir dentro da legalidade, porque, justamente, exploram o seu funcionário para tirar lucro ao máximo, porque fazem coisas ilegais, e aí o bom empresário, o empresário honesto, é prejudicado na sua concorrência com esse camarada que consegue colocar um preço mais baixo no mercado, utilizando de estratégias ilícitas. Então, vamos aproveitar aqui para a gente já estar dentro desse mesmo tema, valorização do servidor, terceirizados. Vamos falar um pouquinho também sobre a segurança. Isso. Viu? Então, faz aí uma parada aí em cima de todos esses assuntos aí. A nossa colega já falou tudo, Sim. Mas, assim, eu vejo a valorização do profissional em todas as categorias. Saúde, segurança e educação. O funcionário do meio ali, que é o nosso caso, das carreiras assistentes, estão sofrendo justamente com isso. Porque, assim, quando a firma de terceirização entra, esse cargo fica quase que... Nós existimos, mas ele fica ali não dando visibilidade para nada. Porque, assim, há uma greve, o servidor do meio não faz falta, porque a terceirização está cobrindo. Mas a gente também não pode deixar de pensar na pessoa que está trabalhando ali como terceirizado.
né, que é um pai de família, tudo. Eu acho que a questão precisa ser vista mesmo na legalidade, igual a Lisiane falou. Porque, como essas firmas entram, que é complicado. Eu já fiz uma proposta, fui barrada, sim, porque eu achei que eu não entendo muito de direito, que as pessoas podiam se juntar numa cooperativa e entrar numa forma dessa de licitação. Porque o empresário ganha muito em cima do trabalhador, atrasa os seus salários. Então, assim, fica todos... E seria mais oportunidade para outras muito pessoas, mais, né? porque, assim, o empregado seria livre. Né? Chega nessa época, eles ficam todos constrangidos. Até ameaçados. Ameaçados, são ameaçados. Então, assim, a educação precisa melhorar, a saúde precisa melhorar, todos precisamos melhorar, mas com valorização. E essa valorização só vai ocorrer quando os nossos governantes, inclusive nós, nos pudermos a respeitar todas as categorias. A minha categoria hoje é muito pequena. Nós somos 8 mil, 9 mil. Então, assim, o governo não olha para nós porque nós não fazemos diferença, mas fazemos diferença, sim. Uma escola precisa de secretário, uma escola precisa de educador social, uma escola precisa de merendeiro, uma escola precisa de vigia. Todos esses profissionais. Na segurança, a mesma coisa. A gente vê a saúde, só os médicos, não. Mas, olha, gente, tem os enfermeiros que trabalham muito, temos os assistentes de enfermaria. Então, assim, é tudo uma carreira que está sofrendo. Na questão da segurança, também temos a carreira meio, também sofrendo. Então, assim, a gente tem que olhar o começo e o fim. Sim. Valorizar. E o profissional terceirizado, ele também tem que ser valorizado e respeitado. Né? Então, assim, o Chico Leite, o nosso senador, ele tem uma proposta que está engavetada, gente. Uma proposta que donos de empresa não possam concorrer a cargo público. Mas como essa lei pode ser alavancada para frente, se a maioria que está lá dentro, nós, pessoas comuns, colocamos maioria empresário? Sim. Né? Como é que vai ser a nossa representatividade? Eles vão lutar por nós? Nunca. Pelos seus interesses. Pelos seus interesses. Quantos da saúde estão lá? Né? Quantos da educação estão lá? Que representatividade é essa? Então, nós temos que ter consciência. Principalmente nós mulheres. Olha o quantitativo de mulher dentro da Câmara Legislativa. Não, em todas as áreas plenárias, tudo aí que tem do governo aí, a mulher realmente... Eles querem colocar nós mulheres na sala de aula. Ótimo, sou apaixonada por sala de aula. Mas vamos colocar em outras carreiras também. Na vida pública, que essa é a nossa bandeira, a rede nos deu essa... Fomos, né, assim, partidos que temos a mesma ideologia, mas não tínhamos espaço. Então, assim, a rede abriu esse espaço, tirou até alguns homens. Então, aproveitando, né, que você falou dessa questão da mulher, nós já vamos entrar para nossos dois últimos assuntos, que é a mulher na política, tá? E o legislativo a serviço do cidadão, tá bom? Ótimo. Vamos falar aí sobre esse assunto para a gente encerrar. Sobre segurança também, né? Mas aí, você quer terminar de falar alguma coisa de segurança? Você fala um pouquinho, ela um pouquinho, para que a gente possa, senão o bloco daqui um pouco tem que encerrar e vocês não... Então, assim, a questão da segurança que eu vejo hoje, porque, assim, eu não acho que tá perfeito, mas a segurança do DF, o pessoal promete aumento, mas assim, todo mundo sabe que o governador não tem essa prerrogativa. Então, assim, prometer aumento para ganhar voto, eu acho que é um pouco perigoso. Desestimulando os servidores. Desestimulando os servidores de outra carreira. Porque as pessoas veem assim... Nós tivemos um candidato aí, rapidinho, falando que no primeiro mês do governo vai dar aumento para a segurança. E as outras carreiras. Né? Então, a segurança vai ser paga para bater nas outras carreiras, meter o pau nas outras carreiras quando fizer paralisação, quando fizer greve? Não. Se ele for justo, se for um governador justo, vai trabalhar para a educação, para a segurança, para a saúde de uma forma coesa, justa, porque nós queremos justiça. Nós não queremos ganhar mais do que o profissional da saúde, nós não queremos ganhar mais do que o policial, nós queremos justiça. Então, assim, vamos trabalhar para a segurança também, porque eu acho que a carreira da segurança ela precisa também de uma nova reestruturação, o pessoal precisa também de mais ânimo, porque ser policial também não é fácil, né, gente? Sim. Hoje em dia, em Brasília, está muito complicado. Ser médico também, eu fico apaixonada, assim, a gente pensa que médico, mas eles estão umas pessoas que estão cuidando de vidas,
precisam ser valorizados, sim. E eu sei que eles estudam muito, né? Muito. Hoje em dia, a carreira de policial, ele tem que ter uma preparação muito grande, psicológica e tudo, até de deixar a sua família, assim como o médico, né? Então, Exatamente. tem que ter muita valorização. Hoje, o profissional da carreira de segurança, ele é quase que um soldado universal, porque é tanta exigência, e quando chega lá, né, ele tem tanto bloqueio, aquele vislumbre, porque assim, a carreira policial é apaixonante. Eu quando era nova, era doida para ser policial, né? Mas quando fui para a sala de aula, me apaixonei e fiquei lá mesmo. Então, assim, a gente tem que respeitar cada categoria e peço aos nossos futuros governantes que olhem com todo carinho para as 3 áreas. E as outras áreas também que tem necessidade, que a gente não bateu assim. Mas cada o crítico é educação, saúde e segurança. Isso, porque essa é a base, porque se isso estiver preparado, né, a gente consegue alavancar, dar uma estrutura nova para o nosso país. Você quer falar um pouquinho sobre a segurança? Quero, porque eu trabalho com segurança pública hoje, né? Então, sou agente de segurança do Poder Judiciário, coordeno a segurança do Foro Trabalhista de Taguatinga, sou pós-graduada em segurança pública. E o que nós vemos hoje com relação à segurança no Distrito Federal, em todo o Brasil, é uma situação de caos, né? Então, a gente não consegue sair na rua com segurança porque levam o nosso celular, levam a nossa carteira. E existe todo um sistema que precisa ser trabalhado aí, né? Então, existem algumas sugestões que são importantes, né? Então, algumas são primordiais. Então, nós precisamos, sim, aumentar o policiamento ostensivo. A gente precisa ter polícia na rua, né, visível para a população e, principalmente, para o meliante, para ele pensar 2 vezes antes de agir. Segunda questão, a questão de vídeo monitoramento nas ruas, né? Então, se nós tivermos a estrutura de vídeo monitoramento, nós vamos também reduzir, né, a tendência do criminoso de agir, porque ele vai pensar 2 vezes, porque ele vai perceber que vai ser identificado. Então, o vídeo monitoramento é uma ação necessária. Além disso, nós precisamos ter esse link entre segurança e educação. Então, ter a educação integral, reduzir a evasão dos nossos alunos, fazendo com que esses jovens fiquem nas salas de aula e fiquem nas salas de aula o dia inteiro, já reduz a influência que o tráfico possa ter sobre eles, para que eles atuem dentro do crime. Além disso, eu sugiro que sejam criados comitês contra a violência dentro das escolas. Que esses comitês sejam comitês multidisciplinares, com a participação dos professores, dos educadores, dos conselhos tutelares e também com a participação de policiais. Os policiais entrariam nas escolas como parte da coordenação de disciplina das escolas, auxiliando em projetos de prevenção e de combate ao tráfico de drogas, à violência e também aos preconceitos que existem dentro das nossas escolas. Então, nós precisamos trabalhar o respeito, precisamos trabalhar o amor ao próximo, precisamos trabalhar a empatia para que os nossos alunos saiam de lá não só com o conteúdo, e o conteúdo é muito importante, mas também com o conhecimento de cidadania, que eles saiam de lá como bons cidadãos. Porque, assim, nós vamos reduzir, no longo prazo, a nossa criminalidade. Então, hoje, no Brasil, eu vejo algumas propostas duvidosas, na minha opinião. Por exemplo, armar toda a população. Eu sou instrutora de armamento e tiro. E eu sei o risco que é uma pessoa que não sabe utilizar o armamento tentar utilizar esse armamento. Hoje, no Brasil, só entre 4% e 5% dos homicídios estão relacionados a latrocínio. A maior parte dos nossos homicídios no Brasil estão relacionados ao tráfico de drogas. Então, dizer que vai armar a população não vai reduzir o índice de homicídio significativamente. O que nós precisamos é de uma política que realmente haja contra o tráfico de drogas, porque esse é o maior problema e é, inclusive, o que impacta os próprios latrocínios, porque a maior parte dos latrocínios estão relacionados a usuários de drogas. Então, nós precisamos combater isso. Precisamos ter uma política de fiscalização das nossas fronteiras, tanto fronteiras do Distrito Federal, quanto em nível nacional das fronteiras nacionais. Né? No caso do Brasil, a gente precisa ter esse controle das fronteiras nacionais para evitar a entrada de armamentos ilegais e também para prevenir a questão do tráfico de drogas. E, nas fronteiras do Distrito Federal, é importante que a gente tenha um controle com relação aos roubos de carros, né? Então, o roubo de veículos é uma das causas aí de sequestros relâmpagos que afetam a nossa população. Então, nós precisamos ter uma política que seja contra isso. E a população também pode auxiliar a reduzir os roubos de carro. Sabe como? Não comprando peça de desmanche. Porque quando você compra uma peça do desmanche de procedência duvidosa, você está patrocinando que, de repente, aquele dono do desmanche encomende de alguém o roubo de um determinado veículo. E que talvez uma família tenha sido assassinada para que aquele veículo seja desmanchado e aquela peça mais barata chegue na sua mão. Então, quando nós compramos peças originais,
por mais que seja um prejuízo pessoal, o gasto a mais que nós temos, nós não estamos correndo o risco de patrocinar o roubo de veículos. Porque nós mesmos depois somos vítimas desse crime. Então, nós temos que parar de patrocinar os crimes, parar de comprar celular roubado, parar de comprar peças de origem duvidosa, tanto de veículos quanto de celulares. E, realmente, infelizmente, a gente precisa gastar um pouco mais para obter as peças originais? Sim. Mas o custo social que essa peça mais barata tem para todos nós, ele é muito grande. Então, o próprio cidadão, ele às vezes patrocina o crime que depois lhe atinge. É muita coisa para se fazer aí para o nosso país, né? Então, o país está numa situação onde esses candidatos que estão vindo aí, a deputados distritais, senadores, federais, governo, né? Governador do Distrito Federal, dos outros estados aí, tem muito trabalho para fazer. Mas a proposta maior é o quê? Que a comunidade ajude, né, coopere, porque, às vezes, as pessoas querem jogar também as responsabilidades para os parlamentares, né? Mas, sim, nós sabemos que tem parlamentares que não buscam alternativas e não têm projetos para a sociedade. Então, nós precisamos o quê? Fazer essa parceria sociedade com parlamentares, para que a gente possa mudar a situação do Brasil que se encontra hoje. Vamos falar aí sobre a mulher na política, esse legislativo a serviço do cidadão? Bom, hoje nós precisamos aumentar a representatividade feminina urgentemente, né? Então, tem algumas pesquisas no exterior que comprovam que países que têm mais mulheres no parlamento têm menos corrupção. E aí, Dina, o que ela falou aí? Concordo. Então, assim, mas apesar que o nosso sistema legislativo tem umas formas que, assim, você vota em João, vai Francisco, então, assim, isso precisa ser remodelado, porque, assim, mulheres votam em mulheres, sim. Só que, às vezes, os caciques do partido são os homens. E, assim, o sistema legislativo tem essas coisas que nós, seres mortais comuns, não entendemos. Né? Você vota na mulher, daqui a pouco tem o homem lá. Então, assim, nós temos que rever isso também. Mas a mulher precisa ter consciência que mulher vota em mulher. E os homens bonitos votam nas mulheres também. Eita, as mulheres não estão fracas, não. Vamos votar em mulheres para quê? Temos que ter, sim. Não só na parte do social, porque o pessoal fala assim, a mulher está sempre voltada para o social. Né? Como a nossa amiga colocou aqui, ó, ela é conhecedora aí da parte tecnológica também, da gestão, né? Então, as mulheres não estão só no social, não. Vamos prestar muita atenção no que essas mulheres estão falando, para que vocês possam também escolher mulheres para atuar aí no poder. E pode ter certeza que nós vamos ter um país melhor se tiver lá 50% de homens, 50% de mulher, seria na mais paridade, para que as mulheres possam votar seus projetos, né? Porque quando chega um projeto voltado para a mulher, os homens engavetam. E aí, como que a gente vai melhorar as políticas públicas sociais se eles não dão olhar para essas políticas? Nós não temos Meninas, nós já estamos terminando o programa. Oh, que pena. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Você pode passar suas redes sociais, como que as pessoas podem te procurar para somar com você aí na sua campanha, para te dar apoio. Fique à vontade para deixar uma mensagem aí para o telespectador e o seu telefone de contato e suas redes sociais para que as pessoas possam te procurar, os eleitores, né? Opa! Gente, olha, eu sou Jenny Silva, meu número é 18111, olha que facinho. Né? E eu estou procurando as mulheres mesmo, porque nós somos 52% de eleitores. Então, se é representatividade, nós vamos mostrar essa representatividade agora. Né? Você pode me procurar no Facebook, o meu celular, você pode entrar no WhatsApp, é 99233-3122. Estou lá aberta, opinião, ideias, porque assim, a gente teve essa abertura aqui com a Estação 26. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque nós, pequenos, não temos essa visibilidade. Então, isso foi uma boa para você nos conhecer, né? Para nós nos fazermos conhecidas e mostrar o nosso trabalho. Porque nós temos garra, temos competência, porque mulheres, nós somos competentes, acredito na competência masculina também, mas nós precisamos tirar esse mito que o homem é capaz mais que a mulher. Não, nós somos capazes igualitariamente. Nós somos iguais. Tá bom? Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. E aí, Lisiane, deixa suas considerações aí, uma mensagem para as mulheres, né, para os homens, para os eleitores e eleitoras do Brasil, que nós estamos transmitindo agora para o exterior, para o Brasil inteiro e para o Brasília, viu? Muito bom. Então, a gente agradece, né, a oportunidade aqui na Estação 26, junto com a Kátia,
de poder conversar um pouquinho com a população e mostrar que nós temos, sim, candidatos muito sérios, né? Temos aí candidatas muito sérias, muito capacitadas, muito preparadas para estarem lá na Câmara Legislativa lutando pelos direitos da população. Sem politicagem, sem favorecimentos de interesses individuais, mas pensando no bem da coletividade. É por isso que nós estamos aqui, foi isso que nos motivou a ingressar na política. Então, nós não temos nenhum tipo de interesse pessoal com isso, né? Então, eu sou servidora pública, podia estar lá na minha casa muito tranquila, muito bela, curtindo a minha vida. Eu disse, estou aqui dando a minha cara a tapa na política por um ideal maior, que é um Brasil melhor, que é um Distrito Federal realmente onde a gente possa andar com segurança, onde as nossas crianças possam ter direito à educação e onde as pessoas possam ter saúde, porque a saúde do Distrito Federal hoje está um caos, a gente não consegue atendimento. Então, nós precisamos de pessoas sérias que estejam pensando no bem da coletividade, porque hoje eles utilizam as emendas parlamentares para manterem os seus currais eleitorais. Isso. Hoje, eles Benefício utilizam toda próprio, a máquina né? pública para se manter, para se perpetuar no poder. Então, nós precisamos hackear o sistema, nós precisamos tirar essas pessoas que estão lá simplesmente para manter os seus benefícios pessoais de determinados grupos de interesse e colocar pessoas como nós, pessoas que não têm R$1 para fazer campanha, tá? Toda a minha campanha está sendo com vaquinha online e meu dinheiro ainda está preso, ainda não consegui fazer nem panfleto, para vocês terem ideia. Por quê? Porque a gente acredita que o Brasil pode ser diferente. Então, nós estamos contando com vocês para participarem disso, para participarem desse projeto, para construírem esse projeto. Então, acessem as redes sociais. Meu Facebook é Lisiane Brauner. Meu Instagram é Lisiane Brauner. Meu YouTube é Lisiane Brauner. Lisiane é com Z de zebrinha, Lisiane, e Brauner é exatamente como se diz, B-R-A-U-N-E-R. Então, em 2018, vamos fazer diferente, vamos lutar realmente pelo bem da população. Então, contra o caos na segurança, contra o caos na educação, contra o caos na saúde, vote 18007, Lisiane Brauner. Muito obrigada. Um beijo para todos. Isso aí, são exatamente 11 horas e 59 minutos. Estamos aqui com as candidatas Lisiane Brauner, candidata a deputada distrital da Rede de Sustentabilidade, e com a Diene Silva, também candidata a deputada distrital da Rede de Sustentabilidade. Nós falamos aqui um pouquinho, né? Porque se for falar de tudo que tem para falar, nós vamos ter que passar um mês aqui falando e ainda não vai dar. Então, falamos um pouquinho demais sobre a valorização do servidor, do serviço terceirizado, até que ponto, né, o serviço terceirizado pode ser implementado nessas políticas públicas aí. E o que eu achei muito importante aqui foi essa questão do educador, da questão das cooperativas, né, estarem vindo para esse processo de licitações. Muito boa a ideia, viu? Vamos aí, vocês têm que apoiar essa ideia aí. A legalidade, que é fundamental dentro do serviço público, né? Esses comitês de violência, muito bom também. Os agentes de segurança aí do Legislativo, que tem que ter apoio também, né? Para poder melhorar esses atendimentos aí. Com certeza. Os ginásios poliesportivos, escolas parques, olha o tanto de coisas que vocês falaram, né? Então, o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, Candidatas 2018, encerra agora, mas nós vamos entrar no ar, viu? Assim que essas meninas saírem aqui da Rede de Sustentabilidade, com a distrital Tati Siciliano e a distrital Ana Rosa, que também são da Rede de Sustentabilidade, e elas estão aqui mostrando que elas estão unidas, né? Isso. Interagindo na sororidade que fala aí, né? Entre as mulheres, para quê? Para que essas políticas públicas, sociais e tecnológicas sejam realmente aplicadas aí em 2019. Então, não deixem de acompanhar o programa Mulheres em Foco, de assistir o vídeo dessas mulheres aqui, que vocês vão poder conhecê-las. E digo mais, hein? Nós vamos fazer um programa de rádio, viu? Opa! Rádio web, onde nós vamos ter 8 mulheres, uma de cada partido. Nós vamos tirar um tema, vamos falar segurança pública. Então, essas 8 mulheres de cada partido vão poder colocar suas ideias, suas propostas voltadas para a segurança pública. Um dia as propostas voltadas aí para a educação, que aí nós vamos ter projetos bons, né? E vamos mostrar aí que as mulheres estão empoderadas. Então, eu termino aqui o programa Mulheres em Foco do DF, candidata 2018, agradecendo a todos vocês que nos acompanharam até agora. E pensem muito aí em quem você vai votar, né? Eu peço, votem em mulheres, né? Eu, enquanto Kátia Vasconcelos, e digo, viu, meninas, eu sempre trabalhei em campanhas para homens,
Né? Eu não vou dizer que eu nunca votei para mulher, porque eu já votei para uma mulher, mas só foi para presidente. Nós já tivemos 2, então foi uma das 2. E aí, meu voto esse ano é para as mulheres, porque eu quero ver a diferença, né? Vamos trazer 50% de mulher aí nas casas aí. Vamos fazer. Né? É cota de 30%, mas com essa cota nós podemos colocar 50%. Com certeza, com né? certeza. E nós encerramos agora o nosso bloco. Foi um prazer, tá? viu? Obrigada. Daqui a pouco voltamos aí ao ar. Obrigada. Ótimo. Ai, gente, que bom.